Fala aí galera, beleza? Vamos falar agora do ciclo do ouro. O ciclo do ouro é um dos 3 ciclos econômicos do Brasil. O primeiro deles foi o ciclo do açúcar, o segundo o ciclo do ouro, o terceiro o ciclo do café. O que significa isso? Significa que durante esses ciclos, esses produtos foram os principais dentro da economia brasileira. Em primeiro lugar o açúcar no Nordeste no século XVI e XVII, depois o ouro em Minas, na região ali Sudeste, Centro-Oeste, no século XVIII. O que é importante da gente entender desse período? O ciclo do ouro trouxe uma série de transformações para a economia brasileira, para a colônia brasileira de maneira geral. Depois da decadência do açúcar, a descoberta do ouro gerou um grande frenesi, principalmente por parte de Portugal, que queria garantir que teria acesso a essas riquezas. Devido a isso, houve, como disse, uma série de transformações, e vamos colocar em 3 tópicos: transformações políticas, econômicas e sociais. Na área da política, há 2 grandes transformações. A primeira delas é a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque queria que houvesse maior proximidade da capital da região mineradora. O ouro é muito mais distante de Salvador do que do Rio. Em segundo lugar, há um sentimento anti-metrópole se desenvolvendo na colônia nesse momento. Por quê? Porque para garantir essas riquezas, Portugal criou vários impostos, dentre eles o mais famoso, o quinto. E os colonos que moravam no Brasil, se vendo a ter que pagar mais impostos, a ter que lidar mais com a coroa, começam a se indignar. Na economia, podemos falar de 2 pontos: a interiorização da economia e a diversificação econômica. Interiorização significa que começou a se desenvolver um mercado interno dentro do Brasil. Antes a produção de açúcar era totalmente para a exportação. Agora nós vamos ter mercado para vender dentro do próprio Brasil, para abastecer a economia mineradora. Diversificação econômica significa o quê? Que novas atividades econômicas vão surgir, não apenas a produção rural de cana-de-açúcar. Isso porque muitas cidades vão se desenvolver ao longo do período minerador. E com cidades nós temos atividades urbanas econômicas, por exemplo, um comerciante, um sapateiro, um advogado, enfim, profissões que se relacionam a atividades urbanas. Na área social, 2 outros pontos. Em primeiro lugar, uma maior mobilidade social. Você encontrar ouro, você podia ficar rico de uma hora para outra, e isso levou inclusive a muitos escravos poderem comprar sua alforria, ou seja, comprar sua liberdade. Em segundo lugar, o desenvolvimento de classes médias. A diversificação econômica que eu mencionei anteriormente leva a que surjam pessoas que estão ali no meio da camada social, não são nem escravos e nem senhores de escravos. Vale lembrar que se a mobilidade social pode ser para cima, pode ser para baixo também. Durante esse período, com o desenvolvimento das cidades, há uma série de problemas sociais, como pobreza, criminalidade, miséria, que afligem o Brasil até hoje. Devido ao sentimento antimetrópole que eu falei lá nas transformações políticas, algumas revoltas vão acontecer e 2 delas merecem destaque: a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Essas foram revoltas chamadas emancipacionistas, ou seja, queriam emancipação, em outras palavras, queriam a independência do Brasil. Ambas defendiam uma república, e vale lembrar que elas não defendiam a independência do Brasil inteiro, mas apenas da região onde elas ocorreram, porque nessa época não havia a ideia de Brasil como nós temos hoje, era um sentimento muito mais localizado. A principal diferença entre as duas está no seu caráter social. A Inconfidência Mineira era uma revolta mais elitista. Muitos dos seus percussores, muitos dos seus atores, eram donos de escravos, por exemplo. Então a Inconfidência Mineira não propunha a abolição da escravatura. Já a Conjuração Baiana foi comandada por pessoas mais pobres, então defendia reformas sociais mais profundas. Tanto a Conjuração Baiana quanto a Inconfidência Mineira foram inspiradas pelas ideias do Iluminismo. E se na Europa essas ideias foram contra o antigo regime, o absolutismo, no Brasil elas serão contra a ideia de colônia, defendendo a independência. Vale lembrar que a Conjuração Baiana foi fortemente influenciada pelo período dos jacobinos durante a Revolução Francesa, que foi um período de radicalismo social. Podemos concluir, portanto, que o ciclo do ouro trouxe uma série de transformações que mudaram a face do Brasil, da colônia brasileira, e encaminharam o processo de independência, que é o tema que nós vamos estudar essa semana. Belezinha?